Olá, sou Daniel Barbosa. Hoje venho apresentar uma vídeo-tarefa para a disciplina de transferência de calor e massa e irei falar sobre a garrafa térmica. A garrafa térmica é esse dispositivo que tem como principal função manter a temperatura do líquido que você inserir dentro dela, seja um café quente ou um suco gelado. Essa garrafa terá como principal funcionalidade reduzir a troca de calor, seja com o ambiente ou seja qual for, ele quer manter, quando eu insiro um líquido aqui dentro dela, eu quero manter a temperatura desse líquido. Eu quero colocar um café pela manhã, numa temperatura que eu acho adequada, e à tarde eu espero que esteja numa temperatura bem próxima daquela de que quando eu inseri pela manhã. Para entender como essa garrafa funciona, é necessário entender alguns mecanismos físicos de transferência de calor. O primeiro mecanismo é a transferência por condução. E essa transferência é a transferência de energia das partículas mais energéticas, no caso essas mais agitadas, para as menos energéticas, no caso essas menos agitadas, devido às interações entre as partículas. Então, quando a gente pensa em materiais como o metal, que tem uma estrutura muito bem construída, eles são muito bem organizados, formam cristais e etc. Eles têm essa característica como bom condutor térmico devido a essa organização. Então, quando eu tenho essa facilidade aqui de uma boa organização, a agitação dessa partícula aqui irá provocar facilmente uma agitação na partícula adjacente, essa partícula que está ao lado. E assim por diante, como a gente vê aqui na figura. Então, para que haja uma transferência de calor por condução, a gente precisa de ter um contato, de estar próximo ali, para que a agitação de uma partícula provoque agitação naquela menos agitada e assim por diante, e aí irá acontecer uma troca de calor. A lei de Fourier explica um pouco disso. Ele fez alguns experimentos. Inicialmente ele fez um experimento alterando a largura lá. E quando ele alterava a largura, ele notou que, fixando as temperaturas e a área aqui, ele notou que a largura é inversamente proporcional ao fluxo de calor, conforme a velocidade que esse calor tende a ser transportado. Em um segundo caso, ele notou que o fluxo de calor é proporcional à variação de temperatura. Ele fixou a largura, fixou a área e foi tendo como variável apenas as temperaturas, e ele chegou a essa conclusão. E o mesmo ocorreu com a área, Ele fixou as temperaturas, fixou a largura e foi variando a área, e ele notava que quando a área aumentava, o fluxo de calor também aumentava. Quando a área reduzia, o fluxo de calor também iria se reduzir. Então ele chegou a essa relação de que o fluxo de calor é proporcional à variação de temperatura vezes a área sobre a largura. E para retirar essa proporcionalidade aqui e colocar uma equivalência, a gente precisa de um coeficiente, a gente precisa saber o quanto que isso vai variar, o quanto que isso será verdadeiro. Esse K aqui irá depender do material. Como eu disse anteriormente, os metais são ótimos condutores. Há materiais que não são bons condutores, a gente até considera eles como isolantes térmicos. Há alguns aí que eu não irei citar aqui, mas essa condução depende muito da organização microscópica do material. Que nem eu disse antes, materiais amorfos eles não são bons condutores térmicos, materiais cerâmicos também não. Se pisar na cerâmica aí da sua casa, você vai notar que ela é mais fria. Então, é essa igualdade aqui que a gente tem, que o fluxo de calor é igual a uma constante K vezes a variação de temperatura vezes a área sobre a largura. O segundo mecanismo é a convecção, que ela abrange dois mecanismos: a difusão, devido ao movimento molecular aleatório, e o movimento global, associado ao fato que em um instante qualquer um grande número de moléculas está se movendo coletivamente. Para compreender bem esse mecanismo, basta a gente imaginar, quando
a gente coloca uma xícara de café bem quente, em cima de uma mesa, a gente consegue notar que é uma fumacinha ali subindo, né, desse café. Então, naquele momento, está havendo uma troca da superfície, no caso ali do café, com o ambiente. As partículas mais agitadas, elas têm uma densidade menor do que as menos agitadas. Então, conforme vai alterando essa densidade, as mais agitadas vão começar a subir e as menos agitadas descer, e assim virando um ciclo, né, onde vai possibilitar a troca de calor até que haja um equilíbrio térmico. Essa troca de calor a gente chama de convecção natural. Há também a convecção forçada, que é o exemplo aqui do ventilador. Quando eu ligo o ventilador e ele remove aquele ar quente ali que a gente vem sentindo. Quando eu sopro a xícara de café, eu estou forçando também essa troca de calor. Eu quero que esse café esfrie mais rápido. A lei do resfriamento de Newton, ela explica isso muito bem, né? Chegou à conclusão aqui que o fluxo de calor é igual a coeficiente por convecção aqui, vezes a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. Eu posso utilizar essas duas relações, normalmente se utiliza essa, né? O fluxo de calor por convecção é considerado positivo se o calor é transferido a partir da superfície, no caso, a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do fluido, e negativo se o calor é transferido para a superfície. No caso, a temperatura do fluido é maior do que a temperatura da superfície. O terceiro mecanismo de transferência de calor é a radiação. E a radiação é a energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura diferente de zero. Esse diferente de zero é diferente de 0 Kelvin. No caso, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin aproximadamente. Então, para que tenhamos 0 Kelvin, é necessário menos 273 graus Celsius aproximadamente. Então, o maior exemplo de radiação que a gente tem é o Sol, né, que emite para a Terra a radiação, e ela se propaga devido a ondas eletromagnéticas, e ela é mais eficiente ainda no vácuo, né? É uma energia que consegue ser transportada aí no vácuo, diferentemente da condução e da convecção, que precisa de alguma matéria para possibilitar essa transferência de calor. A radiação já consegue ser transportada no vácuo e ainda é mais eficiente. A lei de Boltzmann explica um pouco desse fator de radiação, a lei de Stefan Boltzmann, né? Ele diz que o poder emissivo é igual a sigma vezes a temperatura A4. Esse sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que corresponde a esse valor aqui. E essa temperatura A4 é a temperatura absoluta. Mas essa relação aqui é para um corpo negro, no caso um corpo ideal, aquele corpo que vai receber toda aquela radiação e vai prender ali, não vai emitir nada. Então, essa seria uma situação ideal. Há outra situação que é chamada de corpo cinza, que é uma situação também chamada de corpo real, que o poder emissivo é igual a esse epsilon vezes o sigma vezes a temperatura quarta. No caso, esse epsilon é a emissividade. E aqui a gente considera que o corpo cinza é aquele corpo que vai receber uma radiação e vai ficar um pouco dentro do corpo, né, e vai emitir outra parcela, no caso. Então, a gente tem que um fluxo de radiação, que um valor líquido, que seria igual a epsilon vezes sigma vezes a área, vezes a diferença da temperatura que você recebe, menos aquela que você emite. Então, há uma temperatura, quando recebe essa radiação, uma temperatura fica contida no corpo e uma outra fração é emitida. Há também um terceiro caso que a gente chama de opaco, que é uma situação onde a radiação é refletida. Quando a gente pensa na luz visível no espelho, por exemplo, a luz visível é refletida. Assim também acontece com a radiação, né? Então, se eu tenho um material espelhado, essa radiação será refletida, ela não será absorvida.
são esses três mecanismos de transferência de calor que a gente tem, né? A convecção, a condução e a radiação, e onde eles estão aqui no nosso produto, no caso a garrafa térmica. A garrafa térmica, ela tem alguns fatores importantes, né? Ela tem uma tampa isolante. Essa tampa isolante irá evitar que haja convecção. Então, se não é possível o fluido entrar em contato com a superfície ali do meu líquido, não haverá a convecção. Esse vácuo, como a gente disse anteriormente, para que haja condução é preciso que haja contato, né? É preciso de que as partículas estejam ali próximas umas das outras, e a agitação de uma partícula irá provocar agitação na partícula adjacente. Então, se há um vácuo, eu não terei condução também, né? Então, o vácuo é criado, não é um vácuo perfeito, né? É uma situação gerada aqui, esse vácuo é criado e para impedir a radiação. A gente tem também as superfícies espelhadas. Como eu disse agora, o espelhamento ele faz com que a radiação seja refletida. Então, o calor contido aqui dentro do meu líquido, que vai estar dentro desse recipiente, ele ficará sendo refletido aqui, porque tanto internamente quanto externamente, as superfícies são espelhadas. Então, desta forma, a gente consegue driblar a convecção, consegue driblar a condução e também a radiação. Aqui por fora só tem um revestimento externo mesmo para proteger esse material aqui dentro. Geralmente esse material espelhado aqui era construído de vidro, hoje em dia é de plásticos duro, de algum tipo de metal, né? E essa tampa isolante aqui também possibilita ainda uma troca de calor, mesmo que tenha toda essa construção, né? Nessa tampa aqui, geralmente é feita de plástico. Se a gente colocar um café ali e colocar a mão em cima, mesmo com ela tampada, a gente vai conseguir sentir um pouco de calor ali nessa tampa, né? Com a temperatura acima daquela que está ambiente. Então, aqui nessa tampa ainda há uma perca de energia, e são esses os fatores que a gente tem na garrafa, e é dessa forma que a gente consegue driblar esses mecanismos de transferência de calor e manter a temperatura do nosso café quente ou do nosso suco gelado aí, né? E é isso, muito obrigado.